Alô, meu sétimo ano, tudo de bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem, que Deus cuide de cada um de vocês aí, para vocês e todos os seus familiares. Tá legal? Bem, nós vamos começar aí a matéria, praticamente a matéria que encerra o nosso módulo, falando sobre os problemas ambientais rurais e urbanos. Como vocês estão vendo, são problemas, né? Os problemas que ocorrem tanto nas áreas rurais quanto nas áreas urbanas do Brasil, do território brasileiro principalmente. Tá legal? E aí a gente vai entrar primeiro nas áreas rurais. As áreas rurais, nós pensamos somente no quê? Em colheitas, né? Nas áreas de produção agrícola, na agropecuária bem estruturada, mas não, são muitos os problemas. Os problemas começam com um pequeno, com um grande produtor rural, que geram inúmeros problemas nas suas próprias áreas rurais, mas também pode chegar também a nós nas grandes cidades. Primeiro é o uso dos agrotóxicos. Os agrotóxicos são aqueles produtos químicos, né, que são utilizados na proteção da lavoura, são utilizados para combater as pragas, para combater inúmeros insetos que podem destruir as plantações. E para que isso, né, não ocorra, gasta-se muito utilizando agrotóxicos. Pode ser através de borrifamento, utilizando pessoas, mas também pode ser através do borrifamento por aviões, né? Isso vai depender da extensão territorial da produção agrícola de cada região, ou seja, quanto maior for a extensão de terra, quanto mais, por exemplo, os latifúndios, os grandes latifúndios, eles vão utilizar uma quantidade de agrotóxicos enorme, enquanto os pequenos produtores eles vão fazendo isso manualmente, né, utilizando pessoas, o que é um grande risco, porque os agrotóxicos, pessoal, alguns deles são altamente cancerígenos, né, podem provocar inúmeras doenças aí nas pessoas, inclusive a nós que consumimos esses alimentos que vêm lá das áreas rurais aqui para as áreas urbanas, né, que são vendidos aí nos hortifrutis, nos supermercados. Então tem que ter um certo cuidado, né? Lavar bem os alimentos antes de consumi-los, porque muitos deles utilizam esse tipo de defensivo agrícola, tá legal? Também, como eu já dando continuidade falando sobre isso, o uso de adubos químicos. Na verdade, os agrotóxicos eles só protegem, de certo modo, o produto agrícola. Os adubos químicos são utilizados para dar mais qualidade ao produto, para que a produção agrícola seja mais acelerada. Os adubos químicos, como o nome já está dizendo, é um adubo que é utilizado no solo que tem propriedades químicas que vão melhorar a qualidade do produto e com isso fazer com que o produto seja mais resistente às pragas, tenha mais, digamos assim, tenha mais qualidade no seu produto final, né? Sejam mais resistentes. E isso também é um problema sério, pois se tratam de produtos químicos, como se fossem remédios, como se fossem medicamentos que são utilizados para melhorar a qualidade desses produtos. Muitos deles, né, são atestados aí como digamos assim, como consequências, geram consequências graves aí para a maioria das pessoas que consomem, né? Mas são utilizados, são permitidos alguns adubos químicos aí. Tem controle, né, na fiscalização agrícola. Expansão de áreas de agropecuária, o que acontece? Quanto mais se expandir as áreas de agropecuária, ou seja, tanto de agricultura na produção de vegetais, quanto a pecuária na produção de animais, é necessário que você vá ocupando outras áreas de mata. E muitas dessas áreas que são ocupadas são áreas de mata nativa, áreas preservadas, inclusive. Elas vão sendo destruídas e, obviamente, isso vai gerando um sério problema de ordem ambiental, né? Vai destruindo a biodiversidade local, vai destruindo espécies e isso pode gerar um problema aí de extinção de algumas delas, inclusive, né? E outra coisa importante, essa ocupação dessas áreas agropecuárias vão gerar inúmeros problemas também de avanço dessas áreas, vai degradando cada vez mais o solo, vai destruindo não só a vegetação nativa, mas vai destruindo também o solo, provocando problemas sérios aí, de erosão, de outros impactos ambientais sérios na região. E as consequências, como eu já disse para vocês, aliás, é a destruição dos solos devido à erosão que é o desgaste
do solo. À medida em que você vai usando o solo diversas vezes, você vai provocando a destruição desse solo, você vai tirando a matéria orgânica, tirando os nutrientes desse solo, esse solo vai ficar pobre e ele não vai ter mais resistência, portanto ele vai desgastar, ele vai praticamente estragar, não vai ter mais função, porque toda aquela matéria orgânica que era necessária para a produção agrícola, ela não vai existir mais. Outra coisa importante, isso aqui, a erosão, ela vai ser ocorrida por quê? Pelo excesso de queimadas, pela destruição do solo, da mata nativa, que preservava esse solo e agora não tem mais nenhum sustento. A contaminação das nascentes dos rios e das águas subterrâneas se dá justamente pela quantidade de produtos químicos que são jogados ali. Por exemplo, se jogarmos ali muitos agrotóxicos, esses agrotóxicos que são pulverizados, eles vão, através do movimento da gravidade, eles vão caindo, eles vão pelo caule da vegetação, chegando até a raiz, e da raiz ela vai contaminar não só o solo, mas também vai contaminar as águas subterrâneas, chamadas de lençóis freáticos, que nós vamos ver isso mais à frente, tá legal? Então pode contaminar também a nascente dos rios. São produtos extremamente graves aí que podem causar danos aí irreparáveis, não só à natureza, mas também ao próprio ser humano, tá legal? Outra coisa são as doenças relacionadas a essa contaminação de alimentos. Já foi comprovado que muitos desses agrotóxicos provocam câncer, né? Então, desculpem, essa contaminação dos alimentos, ela acontece bastante, vai provocando, né, tipos de câncer aí na população. Então, obviamente, não só a população rural que trabalha diretamente com esses agentes, mas também a população urbana que consome esses agentes. Portanto, é extremamente importante você adquirir, quando for adquirir um produto desse, né, você evitar consumir direto esse alimento. Você tem que fazer tipo uma limpeza do alimento, uma higienização do alimento, que é muito importante, tá legal? Os problemas nas áreas urbanas, eles são enormes. As causas, vocês já sabem, né? O aumento da população nas áreas urbanas. Quanto mais gente nas áreas urbanas, maiores serão os problemas, né? Mais carros, mais pessoas, mais fábricas, mais indústrias. Tudo isso vai gerar inúmeros problemas à nossa população. E quem sofre mais são justamente as populações que vivem nessas cidades. Então, algumas cidades, inclusive, é importante ressaltar que algumas cidades estão lutando para ter o quê? Mais áreas verdes dentro das suas áreas urbanas. Por que isso? Para evitar justamente o excesso de poluição. Quanto menos carros circularem, quanto menos ônibus circularem, é melhor para não só a população, que vai respirar melhor, vai ter menos gases poluentes na atmosfera, mas também teremos o quê? Uma qualidade de vida melhor. Então, muitas cidades na Europa, até mesmo o Japão, né, lamentavelmente tem esse caso do Covid-19, que inclusive suspendeu as Olimpíadas de Tóquio. E a cidade de Tóquio, ela estava preparada justamente para mostrar para o mundo inteiro que ela era uma cidade que estava caminhando para a sustentabilidade, ou seja, para promover mais áreas verdes, para se tornar uma cidade limpa, uma cidade com menos carros, uma cidade menos poluída, uma cidade com um padrão de vida, uma qualidade de vida muito melhor. Mas, lamentavelmente, ela não pôde mostrar agora, mas em breve ela mostrará, né? Algumas cidades aqui no Brasil também vem adotando essa prática de menos carros circulando nas ruas. Mas, infelizmente, a nossa cidade, o Rio de Janeiro, ela ainda é um exemplo bem claro desses problemas ambientais ocorrerem aqui em grande quantidade. Aliás, muitas cidades brasileiras, tá? Primeira dessas causas, emissão de gases poluentes, né? São problemas seríssimos, principalmente para quem sofre de problemas respiratórios, né? E muita gente fica acometido, ou seja, acaba adquirindo esses problemas respiratórios justamente pelo excesso de gases poluentes, né? Gases, inclusive, que provocam câncer, que provocam doenças pulmonares severas aí na população. Outra coisa é a poluição da água dos rios, né? Nossos rios, e principalmente aqui no Rio de Janeiro, são rios extremamente poluídos, que não têm um sistema adequado de quê? Adequado para limpeza, para drenagem,
para canalizar esses rios de uma forma melhor. Esses rios eles vêm de diversas regiões. À medida que ele vai passando por determinados lugares, ele vai armazenando, acumulando o que? Esgoto sanitário, ele vai acumulando esgoto das indústrias, né? Todo aquele material que vem das residências e das indústrias vão sendo captados pelos rios, mas não tem um tratamento, né? O que caberia aí, no caso, a SEDAI, né? A empresa que trabalha com isso, com o sistema de captação da água, distribuição da água e de tratamento dessa água. Ela é tratada, mas infelizmente ela poderia vir com uma qualidade muito melhor, né? Nós vimos aí no final do ano para o início do ano final de 2019 para o início de 2020, né? Um problema sério aí com a qualidade da nossa água, né? Que deixou muito a desejar. E o consumo de água mineral foi assustador. A população, né, não estava tendo condições de consumir essa água. Isso se deve ao quê? À falta de tratamento, isso se deve aí a problemas ocorridos não só pela poluição dos rios, mas também pela empresa que é responsável pela limpeza dessa água. A poluição do ar, né, que está ligada, claro, à emissão de gases poluentes, a chamada de poluição atmosférica. Isso aí é o resultado do quê? Uma consequência séria da emissão de gases, principalmente, né, o CO2, o gás carbônico, que vem em grande quantidade aí que é derivada do que? Dos veículos, né, dos veículos automotores, das indústrias, e lamentavelmente as cidades cada vez mais elas vêm absorvendo uma quantidade muito maior, porque à medida em que vai se desenvolvendo indústria, vai se desenvolvendo atividades, né, comerciais e industriais, mais pessoas irão trabalhar e mais poluição gerará também pelo número enorme de veículos que essas cidades armazenam, né? A poluição sonora é um problema sério, né? Pouca gente sabe que existe esse tipo de poluição, né? A poluição sonora é provocada pelo quê? Pelas grandes cidades, é claro, né? Você vai no campo, numa área rural, você não ouve praticamente nada, né? É o som da natureza na sua plenitude. Mas se você chegar em algumas áreas urbanas, você vai ver o quê? Buzinas, sirenes, barulho para tudo que é canto, né? O barulho das pessoas gritando nas ruas, né? Dos vendedores. Ou seja, isso é chamado de poluição sonora. Isso é um problema grave, porque isso faz com que as pessoas percam a sua acuidade auditiva, ou seja, vai perdendo um pouco da sua audição com o passar do tempo. Isso já foi comprovado cientificamente, que as pessoas vão perdendo à medida em que vivem nos grandes centros urbanos, perdendo a sua audição, tá legal? E a poluição visual, também existe poluição visual? Sim, pessoal, o excesso de luminosidade nas cidades, né? Os outdoors, que são aqueles cartazes que ficam no meio das estradas, das avenidas, né? Fazendo propaganda de tudo, aqueles cartazes enormes nos prédios, aqueles banners, tudo isso provoca uma poluição visual, é feio. Acaba, né, deixando a cidade feia, acaba deixando a cidade, né, com um aspecto de mal cuidada, né? Enquanto outras cidades do mundo, né, tentam acabar com isso. Mas tem outras cidades que vivem disso. É o caso, por exemplo, de Nova York, né, que tem lá Times Square, que é uma região extremamente iluminada, Las Vegas, né? Todo mundo já viu aí em filmes, todo mundo já viu em documentários, em reportagens, que Las Vegas é uma das cidades, né, que gasta-se luz assim a rodo. Então você vê lá os cassinos, todas as ruas são extremamente iluminadas. Isso é uma poluição visual. É bonito nesse aspecto? Sim, né, mas causa uma poluição visual. Para algumas pessoas não é legal, algumas pessoas não acham legal. E outra coisa também são as construções precárias. Por que existem construções precárias, áreas de favelização, né? As famosas comunidades, aqui, principalmente no Rio de Janeiro, né? Que são muitas comunidades, muitas favelas, né? Esse processo ocorre, essas construções precárias ocorrem porque não tem projetos de habitação para a maioria das pessoas. As pessoas vêm e vão ocupando essas áreas sem, digamos assim, infraestrutura nenhuma. Não tem rede de esgoto, não tem rede de água encanada, não tem rede de iluminação, né? Então as pessoas vão se adaptando, vivendo ali em condições às vezes subhumanas, mas elas vão se adaptando. Esse é um problema sério que algumas cidades enfrentam, né? Principalmente que em toda cidade nós temos ali uma área central,
E depois temos as áreas periféricas. E quanto mais afastado dessas áreas periféricas, as pessoas vão vivendo ali, porque vão encontrando ali as condições para elas, o que elas acham ideais para sobreviver, né? Então acaba gerando problemas sérios. Por exemplo, com as favelas, né, gera o problema de falta de infraestrutura, então gera muitas doenças, geram fatores que vão provocar também o aumento da violência nas localidades, né? As doenças são provocadas, inclusive, quem sofre mais com essas doenças são as crianças, né? Justamente por falta de saneamento básico, que é a infraestrutura básica, como, por exemplo, água encanada, sistema de esgotamento sanitário e iluminação. Legal? E aí temos alguns exemplos de problemas ambientais urbanos, né, pessoal? As redes de esgoto, que eu citei aqui, a questão da SEDAI, né? Essa rede de esgoto que vocês estão vendo aí, você nota que está saindo todo in natura, não há um tratamento adequado para esse sistema de esgotamento sanitário, então ele vai poluindo cada vez mais os rios morrem, né? Porque os rios não vão gerar mais nenhuma forma de vida e os rios só vão servir para quê? Para canalizar, para levar todo esse esgotamento para o mar. Que é no caso aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, todo esgotamento sanitário acaba indo para onde? Para a Baía de Guanabara. Nós temos aí o problema do lixo, olha aqui, ó, do acúmulo do lixo, que gera um outro problema urbano que todo mundo conhece, que são as enchentes. Né? As enchentes são um problema sério aqui no Rio de Janeiro, principalmente em São Paulo, né? Nós vemos através das reportagens aí inúmeros problemas ocasionados, principalmente, né, em áreas em que realmente o excesso de lixo e o fator geográfico também, o fator de viver em áreas abaixo do nível do mar, perdão, elas sofrem com isso também. Temos o problema aí do lixo, o lixo urbano, que é um outro problema que eu não citei ali, mas nós sabemos que é um outro problema sério, um problema ambiental urbano, a falta de coleta adequada de lixo e a destinação do lixo. Em breve, quando a gente for falar desses impactos ambientais a longo prazo, vocês vão ver que a gente vai falar sobre tudo isso, enchentes, rios, vamos falar também de problemas atmosféricos relacionados à poluição, vamos ver inúmeros outros problemas, tá legal? No básico que o livro mostra, são esses tipos de problemas. Aliás, alguns problemas a gente está até agregando valor aqui para vocês, colocando até a mais. A questão aqui, ó, do trânsito. O trânsito parado gera um problema. Primeiro, um problema do estresse na população, né? Segundo, a poluição, que é enorme, provocada pelo excesso de veículos. A população também, o transporte urbano é um outro problema seríssimo aqui na nossa cidade, principalmente, né? Nós vemos isso diariamente, que é um outro problema sério. Temos outros problemas aqui relacionados à poluição atmosférica, aqui, ó, tudo lançado pelas fábricas, o lixo, ó, sem o destino adequado, ou seja, isso aqui é um lixão, não é um aterro sanitário. Quando formos falar também vamos ver a diferença entre aterro sanitário e lixões, né, para a gente enriquecer cada vez mais aí o entendimento do assunto. Mas esse lixo aqui acumulado, jogado aqui de forma indevida, vai gerar inúmeros problemas, doenças, né? Poluição, esse lixo ele vai produzir uma matéria orgânica que vai chegar até o subsolo, né? Nós temos aí, ó, o crescimento das cidades, que é chamado um problema sério chamado verticalização, quando quando nós vemos muitos prédios cada vez maiores nas cidades, as pessoas vão vivendo em áreas, em apartamentos, em muitos condomínios verticalizados. Isso aí é um sintoma das grandes cidades, porque não tem mais espaço para ocupar, então elas vão ocupando para cima, tá legal? E por último, aí, não menos importante, um outro problema urbano seríssimo é a questão das enchentes, tá legal? E aí um problema ambiental rural, né? Esse aqui que é o problema da erosão, ó. O desgaste do solo. Você vê aqui que provoca o que nós conhecemos aí como ravinas, né, na geologia, na geomorfologia, que são esses desgastes que o solo, você nota que ele tem uma determinada altura e aí ele cai. A gravidade vai empurrando. Por quê? Porque esse solo aqui já está fraco, ele já não tem mais nada, nenhum tipo de matéria orgânica, e aí ele vai estragando, vai afundando, porque ele vai perdendo, né, a sua estrutura. E outra aqui é um avião
pulverizando, né, as plantações, aqui as colheitas, as plantações, né, com agrotóxicos para proteger justamente contra pragas, contra todo tipo é, de peste, né? Por isso que é chamado de pesticida, né? Justamente por causa disso, para cuidar, combater as pragas. Tá legal? E aqui temos o nosso dicionário geográfico para que é para a gente só entender o que é cada termo. Um termo que a gente falou bastante, né? Que é erosão, que é o processo de desgaste, transporte, sedimentação. Sedimentação é quando o solo vira o quê? Areia, né? Vira aqueles grãos, né? A areia. Estou tentando escrever aqui da melhor forma possível, mas eu acho que isso é ruim. Mas vamos lá. A areia são os grãos de areia, ou seja, sedimentos, né? Partículas que ficam suspensas, ou seja, vai arenoso, o solo se torna arenoso. E quando se torna arenoso, ele já não tem mais função nenhuma, né? E aí ele vai desgastando também o subsolo, vai desgastando as rochas, com o efeito de vários agentes. Quais são os agentes externos, os agentes erosivos? Nós vimos isso ano passado, né? Quando falamos sobre a estrutura, quando falamos sobre a estrutura das rochas, né? Nós falamos que a água, o vento, o próprio ser humano, a ação de bactérias, o sol, o gelo, tudo isso pode provocar um processo erosivo, né? A destruição do solo ou da estrutura das rochas, tá legal? E os agrotóxicos, né? Que são os produtos químicos largamente utilizados, né? São produtos químicos, alguns são até proibidos, né, de circular, de serem vendidos, mas infelizmente muita gente burla a lei e acaba vendendo esses produtos aí. Mas alguns são proibidos. Lamentavelmente, muitos são utilizados ainda, né? E são até permitidos, né? Inclusive, ano passado, houve uma portaria aí do Ministério da Agricultura que permitiu que muitos agrotóxicos voltassem a serem utilizados aí na agricultura aqui do Brasil, tá legal? O que é ruim, de certo modo, porque a gente vai sofrer. Para o agricultor é uma vantagem, por quê? Porque ele, né, evita a destruição das suas plantações, mas por outro lado, a população sofre aí com, né, o risco de comer, de consumir um produto que tem, digamos assim, uma qualidade um tanto quanto duvidosa. Mas vamos lá. E aí são chamados de defensivos agrícolas, né? Defendem o solo, defendem o produto que está sendo plantado ali. Tá legal? A lavoura, no caso. Beleza?